eu vou conversar com você um assunto bastante relevante que pode mudar a tua percepção, pode fazer com que você crie uma espécie de filtro quando você vai em busca de algum conhecimento, de alguma coisa que vai realmente te ajudar a melhorar como pessoa, melhorar a sua vida. O fato concreto é que na era em que nós estamos vivendo, nós vemos aí uma ascensão da autoajuda. Muitas pessoas estão comprando livros de autoajuda, estão buscando por esse tipo de conteúdo. Porém, o que a gente precisa entender é que a autoajuda, ela está ajudando a banalizar o estoicismo. O estoicismo, na sua essência, e a gente pode perceber que durante a sua trajetória, durante os vários autores que o estoicismo teve, ele teve autores importantes, como o imperador Marco Aurélio, Sêneca e muitos outros. E essas pessoas, elas não pregavam a simples aceitação do conforto, do conformismo, mas sim a importância de nós lutarmos por aquilo que nós achamos certo. E o que nós vemos hoje é uma banalização do estoicismo devido a essa onda de autoajuda. Então, isso acaba se tornando, esse conteúdo da autoajuda barata, acaba se tornando uma espécie de anestesia para as pessoas mais fracas. Porque se a gente for analisar, lá na antiga Grécia, as pessoas eram preparadas já na infância para que aquelas pessoas se tornassem pessoas adultas maduras. Pessoas que conseguiam dar opiniões no debate político, no debate público, mas elas precisavam dessa formação intelectual antes de dar qualquer opinião. E hoje em dia, o que a gente vê? A gente vê qualquer pessoa dando opiniões que vão além da capacidade de compreensão do autor, né, de que está dando a opinião. E no meio disso, a autoajuda barata acaba favorecendo essa narrativa de que basta você acreditar que as coisas vão ficar bem, que elas ficarão bem. Não é assim que as coisas acontecem. Nós estamos diante de algo chamado de realidade. E a realidade, ela sempre vai impor aos nossos desejos pessoais. E nessa época de Covid, nessa época de pandemia, as pessoas estão buscando por autoajuda. Para quê? Para poder se aliviarem daquilo que não foi trabalhado. Então isso vem para aliviar na superfície, sem trabalhar na causa. As pessoas tentam lidar com o efeito sem trabalhar na causa. E qual que é a causa, Luiz? A causa é nós buscarmos por um conteúdo que vai nos formar como pessoas. Aqui entra o conceito de desenvolvimento pessoal, que também foi muito banalizado. Hoje em dia nós vemos o conceito de desenvolvimento pessoal ligado ao desenvolvimento masculino ou feminino. Mas se você fizer uma busca aqui no YouTube, você vai encontrar diversos canais de desenvolvimento pessoal masculino. Inteligência é nós sabermos utilizar as nossas capacidades, mas para nós utilizarmos essas capacidades e habilidades, nós precisamos de uma formação humana, uma formação básica. E esse tipo de formação não é ensinado nas escolas, nem nas universidades. Esse tipo de formação que vai formar de fato o ser humano, isso aí vem, ou pelo menos deveria vir, das residências, das famílias. Aquela educação de berço que os nossos pais receberam, que eu recebi, porque eu posso dizer isso porque eu nasci na década de 70, eu nasci em 79. Então, eu recebi toda essa educação vinda dos meus pais, especialmente da minha mãe, né, porque eu passava mais tempo com ela, embora eles fossem casados. Obviamente, meu pai trabalhava fora, porém, naquele período de 1 a 6 ou 7 anos, até no momento em que eu entrei na escola, no pré, naquela época, eu passava a maior parte do tempo com a minha mãe. E ela me ensinou a ser uma pessoa educada. Ela me ensinou os princípios básicos que todo ser humano deve aprender. Como tratar bem os outros, como ter certas atitudes, dependendo do ambiente, que vão realmente respeitar o ambiente onde você está, certas regras que precisam ser seguidas.
E hoje em dia a gente vê essas regras sendo quebradas. Existe uma ordem. E tudo aquilo que vai contra essa ordem, nós podemos chamar de mentalidade revolucionária. Eu posso gravar um vídeo falando especificamente sobre esse assunto, mas o tema aqui que nós estamos falando é justamente a banalização do estoicismo. A autoajuda que está sendo criada para ajudar a ninguém. Ninguém é ajudado com esse tipo de autoajuda barata. As pessoas, elas se confundem. E eu já gravei outros vídeos falando sobre da gente não saber o que vai acontecer daqui para frente, mas uma coisa é certa, a gente precisa realmente continuar estudando, continuar diferenciando quem são as pessoas que são capacitadas a falarem de certos assuntos. Vemos aí diversos professores universitários que são praticamente analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional, Luiz? É uma pessoa que não consegue entender aquilo que ela lê. Tanto aquilo que ela lê, quanto aquilo que ela escreve. A pessoa não consegue... Ela diz coisas que não faz sentido na realidade. Ela se contradiz na própria frase que ela está formando. Um exemplo clássico disso, que aconteceu na nossa política aqui no Brasil, foi a eleição da presidente Dilma Rousseff. Hoje, as pessoas com mais sensatez conseguem olhar para Dilma e perceber que ela é uma pessoa realmente com dificuldades de montar uma simples frase. Ela não consegue fazer o raciocínio lógico. Ela começa dizendo uma coisa e termina dizendo outra. Então, isso é o reflexo exato do que eu estou falando. O analfabetismo funcional, ele está presente e até nós mesmos, incluindo a mim também, precisamos tomar cuidado para que a gente não caia nessa falha. E essa falha custa caro. Um analfabeto funcional, ele pode jogar toda a sua vida no lixo, na lata do lixo, por não saber interpretar a realidade, por não saber interpretar certas dificuldades que existem naturalmente na vida, sem colocar o seu desejo pessoal em jogo. O que vale é o que está acontecendo, é a nossa articulação dos nossos desejos e a realidade. Existem muitas coisas que a gente não vai conseguir realizar, isso é um fato. E quando eu digo isso, não é que eu estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. A gente precisa agir de acordo com o que está acontecendo. E nós vamos precisar fazer isso daqui para frente. Vamos ter que agir. Vamos ter que dançar conforme a música. Isso é um fato. Então, essa banalização do estoicismo é perigosa. Os estoicos foram pessoas sábias, foram grandes filósofos e essas pessoas, elas estavam interessadas na verdade. Elas não pensavam em nenhum momento sobre as suas próprias ambições pessoais, mas sim aquilo que elas desejavam, acreditavam ser a verdade. Os debates políticos naquela época eram completamente diferentes do que é hoje. Quando as pessoas debatiam, elas debatiam no sentido de encontrar a verdade. Agora hoje não, hoje as pessoas não fazem isso, porque as pessoas querem trazer a sua verdade. E quando aparece um conflito dialético, quando aparece uma oposição falando que não, as coisas não são assim, a gente precisa sentar, debater para poder encontrar um caminho, para poder trazer uma solução. O outro lado simplesmente não aceita. Por quê? Porque ele acredita que o seu debate é o debate verdadeiro, é o seu debate único. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E novamente, o estoicismo, ele é realmente uma filosofia, um conceito riquíssimo em que nós podemos sim aprender muito e ao mesmo tempo a gente precisa tomar cuidado para que nós mesmos, incluindo a mim novamente, não banalize o estoicismo. O estoicismo jamais pode ser banalizado. É uma coisa muito séria que diz respeito a certos princípios, a certos valores, a uma certa moral, uma ética, um jeito correto de viver a vida. Não é simplesmente, não vem simplesmente de livrinhos de autoajuda dizendo para você que basta você acreditar que tudo vai acontecer.
as coisas não funcionam assim. Então, esse vídeo foi mais um toque para você, para que você não caia nessa banalização endêmica que está ocorrendo, principalmente nessa época em que as pessoas, a maioria das pessoas, elas carecem de recursos, elas carecem de uma base filosófica, elas carecem de uma intelectualidade, e aí elas acabam comprando qualquer coisa que surja na frente dela, para poder trazer aquele alívio emocional, sendo que as nossas emoções, elas são coisas passageiras. O que vale de fato são as nossas ações, aquilo que nós fazemos, os nossos projetos que vão além dos nossos desejos. Esses são mais importantes. Eu posso dizer um pouco mais. Quando a gente tem foco em objetivos, metas que vão além da nossa própria vida terrestre. Projetos que devem estar ligados à nossa eternidade. Quando a gente cria esse tipo de foco, a gente vai muito mais longe. A gente se fortalece muito mais. Então é esse tipo de mentalidade que a gente deveria desenvolver. De realmente buscar algo que vai além da nossa própria vontade. Algo que vai muito além dos nossos desejos pessoais, daquilo que a gente busca. Então, o que a gente deve fazer de fato é mirar sempre para o alto. E o estoicismo tem esse elemento, diferente da autoajuda barata, que vai fazer com que você desenvolva crenças de que você vai ficar rico, embora a riqueza não seja ruim, mas ao mesmo tempo a gente precisa criar essa distinção para entender que para ser inteligente, para desenvolver a intelectualidade, nós não precisamos de dinheiro. Quando a gente vê a história de Nikola Tesla, a gente percebe que ele foi um grande gênio, muito avançado para a sua era, para aquele momento. E Nikola Tesla, ele morreu pobre. Novamente, esses grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles e Platão, todos eles foram pessoas simples, porém grandes gênios, que, de certo modo, moldaram toda a humanidade praticamente. As bases que nós conhecemos hoje, essa organização social surgiu justamente da filosofia grega. Tanto da filosofia grega como do direito romano e também da intenção judaico-cristã. Os três pilares que mantêm o Ocidente de pé. Se você destrói esses três pilares, tudo vem à ruína. E é isso que eles estão tentando fazer. Destruir tudo isso para imbecilizar geral, todo mundo, para que eles possam se tornar cada vez mais poderosos. Então fique esperto, não caia em ladainhas, não caia na autoajuda barata, porque você pode pagar um preço muito alto. Espero que você tenha compreendido esse vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que você possa receber mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal. Deixo para você um forte abraço e até o próximo vídeo.